Daí, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tecido conjuntivo. Então, o que é o tecido conjuntivo? Ele é um tecido onde tem bastante substância intercelular. Lembrando, é intercelular, não intra, não é dentro da célula, é fora dela, é substância entre as células. Ele é muito conhecido, o tecido conjuntivo, como um tecido de preenchimento. E ele pode ser dividido de duas formas. Então, o tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido conjuntivo especial. No tecido conjuntivo propriamente dito, nós temos o tecido frouxo e o tecido denso. Qual a diferença, então? No tecido frouxo, ele é um tecido bem delicado, é um tecido que ele é bastante flexível e ele tem pouca resistência. Ele está presente em todo o nosso corpo, ele é o tecido mais abundante que a gente vai ter. Por quê? Ele vai fazer o preenchimento dos órgãos e dos tecidos. Esse tecido aqui, ele tem muitas células e pouco, então, substâncias intercelulares. Ou então, como se diz, eu tenho pouca matriz extracelular. Já no tecido denso, ele vai ser um tecido mais resistente, um tecido que ele vai dar proteção, mas, contrapartida, ele é menos flexível, ele tem pouca flexibilidade, porque ele possui muitas fibras cartilaginosas. Ele vai estar presente, então, nos tendões, por exemplo, e ele tem pouca célula e muita matriz extracelular. Nos tecidos conjuntivos especiais, eu tenho 4 tipos, então. É o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo e o tecido sanguíneo ou hematopoético. Vamos começar então pelo tecido adiposo. O tecido adiposo, ele tem células adiposas, que são células que fazem o armazenamento de gordura, fazem o armazenamento de energia. Então, por exemplo, muitos anos atrás, quando as pessoas se alimentavam através da caça, por exemplo, eles não tinham essa quantidade de comida disponível que nós temos hoje. Então, precisavam caçar. Como não sabiam quando se alimentar, eles acabavam se alimentando de uma quantidade maior e faziam uma reserva de gordura, uma reserva de energia. Hoje em dia, a gente também faz essa reserva, porém, a gente tem refeições regulares. Porém, cada vez que eu me alimento mais do que o meu corpo precisa, ele faz uma reserva de gordura no meu tecido adiposo, que é chamada, então, as minhas gordurinhas que eu tenho ali. O tecido adiposo, então, ele é importante, porque ele faz esse armazenamento de energia, então, quando eu fico sem me alimentar, não consigo me alimentar direito, é dali que meu corpo vai buscar energia. E ele também consegue fazer o controle da temperatura corporal. Então, por exemplo, nos animais que hibernam, por exemplo, os ursos, eles têm, então, uma grande quantidade, então, de tecido adiposo para poder fazer essa regulação da temperatura. Aí eu também vou ter, então, o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, ele tem as células separadas, porque ele tem muita matriz extracelular. Lá no tecido adiposo, as células ficam mais juntas, porque tem bem pouquinha matriz extracelular. Aqui no cartilaginoso, as células ficam mais distantes. Eu tenho muita matriz extracelular. Então, o tecido cartilaginoso, ele vai fazer a sustentação de tecidos que são moles, de órgãos que são moles, e ele também vai fazer, então, ele vai fazer as ligações entre os ossos, por exemplo, no cotovelo, no joelho. Ele também vai fazer, então, aqui nas vértebras. Ele vai fazer absorção de impacto quando pula. Ele vai fazer essa absorção de impacto. Então, a cartilagem eu tenho presente, por exemplo, na minha orelha, no meu nariz, mas eu também tenho ela presente entre as minhas vértebras para poder cuidar da minha sustentação, nos meus joelhos, para poder cuidar dessa sustentação aqui. Então, e quando eu tenho lá o feto, lá o embrião, o esqueleto dele primário é de cartilagem. E aí, conforme o desenvolvimento vai acontecendo, ele troca então por um tecido ósseo ali, o esqueleto ósseo. Então, ele é também de grande importância. Aí depois eu tenho o tecido ósseo. O tecido ósseo, a matriz extracelular dele é rígida. Então, ele vai dar, então, essa firmeza, né? E essa rigidez que o osso precisa. Então, o que ele vai fazer? Ele dá a sustentação e a movimentação para o corpo. E aí eu tenho
o quarto tecido, que é conhecido como tecido sanguíneo ou hematopoético. Aqui eu vou ter as hemácias, que vão fazer o transporte de oxigênio. Eu tenho os leucócitos, que fazem a defesa do meu corpo. Então, o leucócito que me defende de invasores, como vírus, bactérias, os invasores que tentam entrar no meu corpo. E eu tenho as plaquetas, que fazem a coagulação do sangue. Então, quando eu me corto, e aí depois de um tempo que eu estanco sai uma casquinha, é as plaquetas que estão fazendo essa coagulação. E ela é importante para que eu não fique perdendo sangue por muito tempo, né? E aí, eu tenho a matriz extracelular aqui, chamada de plasma. Então, o plasma é a matriz extracelular do sangue. Então, relembrando, eu tenho tecido conjuntivo dividido em propriamente dito, frouxo e denso, e especiais, então, que é adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. Espero que vocês tenham entendido.